Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João e hoje, prosseguindo o estudo do capítulo 6, nós vamos analisar os versículos de 35 a 46. O texto bíblico registra o seguinte: Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo mundo, todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Então, esse texto é um discurso de Jesus que confirma a sua condição de Messias, do enviado de Deus, o Cristo. Estavam com ele os seus discípulos e os judeus, de modo geral, pessoas daquela cidade, daquele público. Esse evento aconteceu logo depois da Páscoa, na sinagoga de Cafarnaum. E Jesus certamente percebeu a necessidade de esclarecer o sentido da sua vinda ao mundo. E é muito interessante as explicações que ele dá sobre o alimento espiritual, comparando-se com o pão. No nosso último encontro, já iniciamos as explicações sobre isso à luz do Espiritismo. Havia grande dificuldade por parte dos judeus para entender a mensagem de Jesus. Nesse trecho, vemos que a dúvida deles está bem manifesta. Esse não é o filho de José? Por que agora diz que é o pão do céu? Uma informação preciosa desses versículos está em que Jesus nos apresenta Deus como Pai, que é zeloso de seus filhos e os quer a todos igualmente. Mas o fato de ter nos dado livre-arbítrio determina a nós a prerrogativa de acolher a vontade dele ou não. Deus não nos impõe nada, nem Jesus. Se estivermos convictos dos ensinamentos de Jesus, nós nos movimentaremos no sentido do aprimoramento que nos cabe. Essa tarefa fica facilitada, pois Jesus nos acolherá e fortalecerá para prosseguirmos sempre adiante, sem morrermos no pecado. Ele fala da ressuscitação que ele vai oferecer. Então, a ideia da ressurreição, de que fala Jesus, não é a ressurreição do corpo biológico, que o corpo biológico, depois da morte, desagrega. É o fato de que é possível nós estabelecermos um caminho vencendo as nossas escolhas equivocadas. Então, analisando a frase, não que alguém visse o Pai, a não ser o que é de Deus, este tem visto o Pai, lembramos um ensinamento que está na questão 10 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe para isso sentido. Então, na verdade,
nós somos como cegos que não conseguimos ver a luz do ponto de vista biológico. Se nosso olho estiver com prejuízo, a gente não vê adequadamente. Então, do ponto de vista das percepções das coisas espirituais, nós precisamos ainda desenvolver o sentido que vai nos permitir essa percepção de Deus, essa identificação. Na questão número 11, Kardec pergunta ainda: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta: quando não tiver mais o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Então, vejam como é bem isso que está expresso no trecho que nós estamos estudando hoje, né? Então, a natureza íntima de Deus, quer dizer, o que é Deus? Essa experiência de Deus, nós não temos o sentido para ter. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Então, Deus passa a ser configurado como um super-homem, né? Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, e então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Portanto, cabe-nos crer em Jesus para que possamos vencer a etapa difícil do mundo de expiações e provas, caminhando para um tempo em que o nosso nível de consciência se ampliará e teremos a condição que hoje nos falta de compreender o mistério da divindade. Então, Emmanuel comenta o versículo Eu sou o pão da vida, uma mensagem psicografada pelo Chico Xavier, que foi publicada na revista Reformador, de abril de 1963. É um texto com o título Pão, título sugestivo, né? Pão. E ele diz assim: importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. Todos os povos, em todos os tempos, se ufanam dos pratos nacionais. As mesas festivas, em todas as épocas, banqueteiam-se com viandas exóticas, condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Às vezes, depois das iguarias tóxicas, as libações de entontecer. O pão, no entanto, é o alimento popular. Ainda mesmo quando varie nos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura, é constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada e que, depois de submetida ao calor do forno, se transforma em fator de sustento mundial. Sempre o mesmo, na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adiciono outra espécie de quitute, entre duas fatias, deixa de ser pão, é sanduíche. Se lançado à formação de acepipe que o absorva, naturalmente desaparece. O pão é invariavelmente pão. Quando alguém te envolva no confete da lisonja, insuflando-te a vaidade, não te des a superestimação dos próprios valores. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situes acima dos outros. Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que a do pão puro e simples. Que bonito, não é? Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Ficamos por aqui. Nos encontraremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá.